Temos mudança no comando do Senado. Temos mudança no comando da Câmara dos Deputados. Sai Arthur Lira, entra Hugo Mota. Sai o senador por Minas, Rodrigo Pacheco, entra o senador pelo Amapá, Davi Alocumbre. O que muda? Bem, veja, eu acho que na Câmara, por mais conservador que seja o presidente eleito agora, eu acredito que as coisas mudam, porque nós tínhamos anteriormente o presidente Arthur Lira, que é conservador também, que tem um modelo de prática política profundamente fisiológico, né? E que tinha um posicionamento bastante hostil em relação ao governo do presidente Lula, que transformou ali aquela Câmara quase que num sindicato de parlamentares, impondo ao governo inúmeras derrotas e assumindo quase que integralmente, né, a execução de uma parte significativa do orçamento da União. Lógico que eu não tenho nenhuma ilusão de que o novo presidente da Câmara vá ter uma postura nesse aspecto das emendas parlamentares diferente. Mas eu creio que a Câmara sai da presidência de alguém que tinha uma hostilidade clara em relação ao governo, que administrava a Câmara de forma imperial, tanto que algumas práticas que ele adotou de definir sozinho, na hora que ele quisesse, a pauta, de ter acabado com a tramitação constitucional das medidas provisórias, prejudicando o governo em muitos momentos, eu acho que isso muda. Mas acho que ele é fortemente conservador. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista dele na CBN, em que perguntavam sobre essa proposta do governo, que eu defendo radicalmente, de nós garantirmos a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000, obviamente que compensado pelo aumento do imposto para uma camada da sociedade que é claramente privilegiada e que dará uma contribuição muito pequena. E ele dizia, naquele momento, não, eu sou contra aumentar impostos e tal, mas ninguém está propondo aumentar imposto. O que vai acontecer se essa proposição for aprovada é que quem paga pouco imposto hoje vai pagar um pouco mais e quem paga imposto alto para a sua renda vai pagar um pouco menos. Não é o Estado que vai receber recursos suplementares ou complementares. É apenas um processo de diminuição de uma desigualdade brutal que existe na tributação brasileira, não é? Então, por exemplo, ele já deu o recado que não vai aprovar isso aí com muita facilidade, não é? Então, eu vejo dessa maneira. No caso lá do Senado, existem algumas coisas positivas, né? Uma delas é o fato de que o presidente já disse que a tramitação das medidas provisórias vai mudar. Por que isso é importante para o governo? Primeiro, porque a tramitação constitucional fala das duas casas, da Câmara e do Senado. Fala da criação de uma comissão mista para fazer a análise da medida provisória. Mas fala de uma coisa que é a mais importante. A medida provisória passa a valer a partir do momento que ela é editada. Durante esses 2 anos, agora, o governo Lula não pôde editar a medida provisória, porque eles mandavam devolver, não se recusava a criar a comissão mista, e aí o governo tinha que mandar um projeto de lei em regime de urgência, que tinha que entrar pela Câmara para terminar na Câmara também. Então, quer dizer, o governo foi tolhido numa coisa que é uma atribuição constitucional que ele tem. E aí o Davi já disse que vai mudar. A outra coisa que vai mudar é que o Arthur Lira, ele mudou unilateralmente, a partir de uma mudança
no regimento da Câmara a prioridade de votação de projetos. Na verdade, o que a Constituição diz é que se um projeto começou e foi votado numa das casas, se ele começou e foi votado no Senado, ele tem que ser a casa que vai findar o processo. Então, o projeto foi aprovado, foi para a Câmara, ele é o prioritário, os outros têm que ser apensados a ele. Ele criou lá uma regra que, se o projeto tivesse sido apresentado na Câmara antes da apresentação daquele projeto que foi votado no Senado, portanto, já tinha passado por uma etapa, o prioritário era o da Câmara. E o processo era como se iniciasse na Câmara. Então, o Davi já disse que isso vai se manter. Agora, questões que eu acho que vamos ter problemas, esse debate sobre as emendas parlamentares, né? Ele é o maior defensor e o maior implementador disso. Vamos ter que trabalhar governo, legislativo e o Supremo fazer essa pressão, eu diria, saudável, que está fazendo para que as coisas mudem, né? Além disso, quando ele conversou conosco, com a nossa bancada, nós colocamos algumas questões, entre elas, anistia para os golpistas, como é que vai ser? Ele disse que não estava no radar dele, né? Bom, não sei, mas ele disse que não estava no radar dele. A outra coisa, possibilidade de impeachment de ministro do Supremo. Ele disse que não concordava com isso e que ele não iria patrocinar nada disso. Então, enfim, a correlação de forças, né, nos obriga a ter aí, digamos, uma expectativa que não seria aquela que nós gostaríamos que fosse a ideal. Aliás, você que está em casa, onde você ouviu Davi Alcolumbré, permita que eu corrija, porque é Alcolumbré. Alcolumbré é um jornalista muito meu amigo, que eu confundi ao citar o senador, novo presidente do Senado, Alcolumbré.